A sua empresa, sua organização, ela é uma empresa que vende, fabrica, tem de fato ali todo um ciclo operacional de produção, né, ela tem ali, a produção, seja de serviço ou de produtos, tem de fatos ali as vendas, né, tem ali de fato todos os custos administrativos atrelados. E quando eu tenho receita, eu sempre estou atrelado a custo, né. Custo ele sempre vem, despesas sempre existem, seja na vida pessoal, na vida profissional, sempre estão de fato atrelado muito com o que nós estamos atuando, com a nossa forma de atuação. E quando a gente fala de ser empresário, né, eu preciso estar sempre tomando cuidado para eu não ficar refém dos meus custos, eu não ficar refém das minhas despesas. Por que isso, né? Porque quando a gente está atuando dentro do mundo empresarial, quando de fato a gente está ali, né, vendendo, quando a gente está de fato negociando, nós podemos ficar refém de custos caso a gente não faça de fato uma, uma análise, caso a gente não faça de fato um gerenciamento de custos. Então a gente tem a contabilidade de custos, né, contabilidade, a área que estuda as contas, né, que estuda ali toda a parte de despesa, que estuda toda a questão, né, de guardar e gerenciar dinheiro, e a gente fala de custos, porque a contabilidade, ela tem as ramificações, então tem a contabilidade tributária, tem a contabilidade de receita e de vendas, mas hoje a gente vai falar de contabilidade de custos, entender o que é contabilidade de custos, entender o que são custos e como isso pode estar influenciando a nossa organização. Então, contabilidade de custos ela foi desenvolvida devido à necessidade de adaptação da contabilidade financeira ou da contabilidade tradicional à atividade industrial, iniciada no final do século, né, 18 ali com a Revolução Industrial. A contabilidade de custos representou um novo enfoque na contabilidade, que se voltava para a mensuração de estoques físicos e monetários da atividade predominante. Ou seja, antes da contabilidade de custos, a contabilidade estava simplesmente focada ali no gerenciamento de estoques. Simples assim, eu queria saber questão de estoques e tudo mais, e não estava focado em como que esse estoque contribuía ali também para os custos da minha empresa, o que que esse estoque de fato ele estava representando. Então a contabilidade de custos, em suma, ela cuida da análise dos gastos, ou seja, sacrifícios financeiros realizados por uma organização no decorrer de suas operações. Essa análise será útil tanto para a contabilidade gerencial quanto também para contabilidade financeira e contabilidade tributária, se assim for utilizar. Então, de fato, a contabilidade de custos ela está muito atrelada a essa análise de gastos, o quanto que a empresa está gastando para que a operação dela aconteça. Então, a sua operação ela deve ser financiada, né? Ela é financiada de algumas formas. Ela pode ser financiada no início por, né, valores de terceiros ou valor de capital próprio, ou seja, o valor que investiu na tua empresa. Só que o correto é que esses gastos, esse sacrifício financeiro, ele já vem da própria atividade da empresa. A própria atividade da empresa gere receita suficiente para financiar as operações. Mas como que eu sei disso? Como é que eu consigo verificar se a receita que a minha empresa gera é o suficiente para ela poder operar ou se eu estou precisando tirar dinheiro do capital de giro, pegar empréstimos, financiamento, tirar dinheiro de outros locais? Através de uma análise de gastos, através de fato de eu entender e analisar os meus custos. Então, por isso a contabilidade de custos é tão importante. Por isso, entender a importância de analisar custos é vital para a saúde financeira de um negócio, é vital para que a organização consiga sobreviver por mais tempo. Porque quando a gente analisa o que dentro de um contexto, quais são os principais pontos da falha de uma empresa fechar as portas, está na questão do empresário não saber lidar com essa análise de gastos. Ele começa a gastar e aí compra estoque, e aí compra mercadoria, contrata pessoas para ter a loja dos sonhos. E, de fato, às vezes eu quero ter uma empresa dos meus sonhos, eu começo a montar do jeito que eu gosto, mas eu não analiso de fato os gastos, eu analiso o sacrifício financeiro que eu estou fazendo, para verificar se a minha empresa ela vai ter condições de me retornar esse sacrifício financeiro num tempo hábil para que eu consiga ter aí o sucesso que eu busco. Beleza? Então, depois, né, para se ter conhecimento sobre a gestão de custos, necessita a compreensão e interpretação das demonstrações contábeis, sendo as mais relevantes o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, ou seja, DRE. Essas demonstrações elas são relevantes, na maioria das vezes, para se apurar custos
lucro total e lucro unitário de um produto ou serviço, bem como a margem de contribuição, etc. É relevante que se consiga distinguir de maneira mais clara possível os conceitos fundamentais nos quais a administração financeira e contábil se apoia, além das diversas formas de classificação de algumas dessas terminologias, como é o caso principalmente dos custos e das despesas. Então, funciona bem assim. Para que você consiga entender de fato toda a parte de gestão de custos, o fundamental você precisa conhecer, você precisa ter essa noção fundamental, né, para você poder entender quando você está enfrentando um custo, quando você está enfrentando uma despesa, porque de fato os custos eles são atrelados à produção. Eles são coisas que acontecem para eu poder produzir, para eu gerar o meu produto, gerar o meu serviço. Já as despesas, elas são a consequência para que eu realize a venda do produto ou do serviço que eu estou produzindo, do que, né, que eu estou gerando os meus custos. Então, para a gente poder entender isso, a gente precisa ir para o fundamental. Então, vamos entender um pouquinho de conceitos fundamentais quando a gente fala da terminologia de custos. Então, primeiro a gente tem gastos ou dispêndios, né? Você já deve ter ouvido falar de dispêndios, você com certeza já ouviu falar de gastos, mas o que são isso, né? Então, gastos ou dispêndios, eles são os termos mais abrangentes da contabilidade de custos, que se aplicam a todos os bens e serviços recebidos. Representam todos os sacrifícios financeiros despendidos por uma organização no intuito de obter bens e obter serviços mediante a entrega, o pagamento à vista, ou promessa de entrega, no caso de pagamento a prazo, da parte de seu ativo. Ou seja, né, eu vou pagar, eu vou despender um sacrifício financeiro, porque eu preciso de um produto, ou seja, eu preciso de matéria-prima para produzir. Eu preciso, né, pagar, preciso comprar essa matéria-prima do meu fornecedor, logo eu vou ter um gasto, logo eu tenho um dispêndio. Da mesma forma, eu preciso ali executar um serviço, eu preciso, né, reformar alguma coisa, eu preciso de um apoio em algum local da minha empresa, eu vou ter ali também o dispêndio que eu preciso, né, para que ele possa realizar, tanto podendo ser, né, pagamento à vista quanto pagamento a prazo também. Depois disso, nós temos os investimentos, né, que representam todos os gastos ativados em função da utilidade, vida útil futura de bens ou serviços obtidos. Isto é, representam todos os sacrifícios ocorridos pela aquisição de bens ou serviços que são estocados nos ativos da empresa para baixa ou amortização quando da sua venda, consumo, desaparecimento ou desvalorização. Em função da época de retorno, vamos classificar investimentos circulantes, investimentos permanentes e investimentos financeiros. Como assim? Vamos lá. Investimento circulante é o quê? Produto estoque. Meu estoque é um investimento. Eu estou investindo. Eu despendi um dinheiro para adquirir estoque, né? Então eu gastei dinheiro para adquirir um estoque. Eu fiz um investimento. E por que ele é circulante? Porque ele vai entrar, depois ele vai sair, né? Então ele tem ali todo esse giro. Eu também tenho investimento permanente, como por exemplo prateleiras, maquinários, equipamentos. Eu não penso em vender eles durante o período de tempo. Não, eles são ali para poder eu conseguir ter uma produção. Então, eles são permanentes, eles ficam ali e eu vou estar utilizando eles. É claro que quando eu falo de, né, investimentos, eu tenho a amortização, eu tenho ali consumo, eles podem desaparecer. Então, eu preciso estar sempre pensando nisso. E eu tenho também o investimento financeiro, que é quando eu aporto dinheiro em certas questões, como por exemplo, bolsa de valores, eu estou investindo ali financeiramente, ou eu também eu pego dinheiro ali para poder tipo investir em capital de giro, investir em fluxo de caixa, entre outros detalhes ali, eu também estou fazendo investimento, mas de caso um investimento financeiro. Depois nós temos os custos, né? Os custos eles são todos os gastos relativos a bens ou a serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços. Estão diretamente relacionados aos fatores de produção, no sentido de que só tem custos durante a fabricação de bem ou a prestação de serviço. Se eu não estou fabricando um bem, se eu não estou prestando serviço, eu não tenho custo, porque o custo ele é atrelado à produção de outros bens ou serviços. Nós também temos as despesas, né, que são todos os gastos consumidos direto ou indiretamente na obtenção da receita após a fabricação. Ao contrário do custo, não estão associadas à produção, mas sim associado às vendas. Então aqui você já vai pegar a diferença entre custos e despesas, que é muito importante que você entenda. Então, custos eu estou bem atrelado à questão da produção. Custos, se eu produzir, eu tenho custo. Se eu não produzir, eu não tenho. Eu tenho a minha venda que é, né, que eu tenho que vender, eu preciso produzir, eu preciso vender, e eu tenho despesas. Geralmente essas despesas são da cunho administrativo, né, de fazer para que a venda aconteça.
E depois eu tenho as perdas, né, que são bens ou serviços consumidos de forma normal, de forma involuntária e imprevista. Não são sacrifícios feitos com a intenção de obter receitas, ou seja, é um sacrifício que a empresa faz porque ela não cuidou, não teve algum problema, teve algum erro, e pode acontecer, a empresa pode ter errado, né, também ali vai o caso das vezes a empresa ela ter sido negligente, em cerca de funcionalismo, funcionários, né, equipamentos e tudo mais, mas de fato as perdas são um comportamento que vai acontecer e vai, né, ser consumido, e isso pode trazer um prejuízo para a empresa, e é importante que a gente entenda esses conceitos. Depois nós temos o conceito de desembolso, né, que é o pagamento do bem ou serviço independentemente de quando foi o seu consumo. Constitui-se na efetivação do gasto, representa assim uma saída de recursos da empresa. Então o gasto, né, ele vai ser aquela questão quando eu pago, mas de fato o desembolso é quando o dinheiro sai, quando realmente eu paguei ali um item, se eu consumi ou não, mas eu vou ter que pagar ele porque eu tenho uma data, eu tenho ali, né, que arcar com a minha questão de ter comprado, de ter adquirido um item ou serviço. E nós temos o recebimento, que é o recebimento do bem ou serviço vendido, independentemente de quando foi a venda. Representa, portanto, uma entrada de recursos na empresa. Então, né, o recebimento, eu vendi, eu vou receber. Mas, de fato, todos esses conceitos que eu trouxe para você é para que você entenda, de fato, o fundamento. Para que quando a gente for no decorrer do curso falando de conceitos e tudo mais, você já saiba o que é e, caso você precise, você pode retornar aqui nessa aula para que você entenda e pegue os conceitos. Lembrando também que esses conceitos vão estar ali na apostila para que você possa ter, né, tá sempre lendo, relendo, para que você não esqueça. Porque isso de fato acontece no dia a dia da tua empresa, isso pode acontecer no dia a dia da tua empresa, e quanto mais eu tenho isso na ponta da língua, quanto mais eu tenho entendimento de todos esses conceitos, mais fácil será ali o meu controle de custos, mais fácil será de fato o meu gerenciamento de custos, beleza? Eu espero que tu tenha entendido essa aula, espero que tu tenha gostado de entender um pouco mais sobre a contabilidade de custos, bem como os conceitos fundamentais da gestão de custos. Espero te ver na próxima aula então. Fique comigo e por enquanto vamos que vamos.